Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, marca o quinto sinal. Muito obrigado a você que segue na programação da Bandeirantes, depois do Jornal Gente, que volta amanhã a partir das 8 horas da manhã na programação da RB e também com transmissão simultânea na Band News TV. Estamos chegando a partir de agora com o nosso Manhã Bandeirantes, a sua companhia com informação, prestação de serviços até às 11h30 da manhã, horário em que Carlos Henrique chega com o noticiário esportivo dentro da programação do timaço de Carlos Batista no Nossa Área. Sua companhia na hora do almoço para saber sobre Ponte Preta, Guarani, campeonatos da Série B e Série C que não param. Ponte Preta com mais uma notícia ruim para o seu torcedor, uma decisão da CBF que, em função dos salários atrasados, exclui a Ponte Preta de um acordo que existe, um benefício da Confederação Brasileira de Futebol para pagar as despesas com viagem, com arbitragem, com a logística dos jogos fora de casa. Mais um prejuízo para os bolsos da Associação Atlética Ponte Preta, mais um capítulo tenso de um problema que parece não ter caminho para se resolver, pelo menos com aqueles que por lá estão atualmente na direção do clube. E, claro, tem o noticiário do Guarani, que espera a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, Bugre que volta a campo na próxima segunda-feira e quer se manter na liderança depois da vitória na 10ª rodada contra o Caxias. Viu os adversários nesta semana ficarem um pouco para trás. A diferença do Guarani para o Santa Cruz, que é o primeiro time fora da zona de classificação para a próxima fase, já é de 6 pontos. Então o Guarani dá aquela respirada, pelo menos por enquanto, para conseguir se manter na primeira posição e assim, quem sabe, garantir antecipadamente a classificação para a Série C. E meio-dia tem a edição nacional do Nossa Área, falando sobre Copa do Mundo, o evento esportivo mais importante do planeta, que para o mundo da bola, ainda mais quando um gênio como Lionel Messi entra em campo. Ontem 3-0 com 3 gols de um cara que já poderia estar aposentado, que já poderia ter ido passear na Copa dos Estados Unidos, mas comemorou cada gol como se fosse o primeiro com a camisa da Argentina, mostrando que para jogar a Copa do Mundo não basta ter técnica, tem que ter coração em campo também. Algo que a gente ainda espera dessa seleção brasileira frouxa do técnico Carlo Ancelotti, que sexta-feira volta a campo com transmissão no microfone da Bandeirantes, Brasil e Haiti, a partir das 9h30 da noite. Por enquanto, sem nenhuma expectativa de Neymar ter pelo menos alguns minutos em campo nesse que será um jogo decisivo para o Brasil se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo FIFA 2026. Estamos a postos para levar informação, prestação de serviços, os destaques da nossa região pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que está conosco pelo aplicativo Band Play, com todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Uma excelente quarta-feira, 17 de junho, para quem está conosco nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, como o portal Bandmulti e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Um canal para você também mandar a sua mensagem de texto, participar com a sua informação, com a sua opinião, ou se preferir, o WhatsApp já está liberado pelo DDD 19 971021493. 971021493. Manhã Bandeirantes traz para você agora como estão as condições de trânsito e uma informação importante a respeito de uma obra que acontece agora na Barão de Jaguara. Ontem nós antecipamos ao ouvinte da Bandeirantes para que se preparasse para uma interdição em pleno centro da cidade e ela está acontecendo nesta quarta-feira. A Secretaria de Serviços Públicos faz o reparo de uma galeria pluvial tombada pelo patrimônio público na rua Barão de Jaguara. A ação tem o apoio da Sanasa e o trânsito fica bloqueado entre as ruas Ferreira Penteado e Conceição. Começou às 8h30 da manhã e a previsão da obra ser concluída é para 5 horas da tarde. Os técnicos da pasta fazem um diagnóstico da situação para iniciar o reparo em seguida.
A Barão de Jaguara tem uma galeria centenária de água pluvial e a estrutura tombada pelo patrimônio público exige essa manutenção com uma certa frequência. Desvio programado para você que está na região central de Campinas, pela Moraes Salles na pista interna, pela Rua Lusitana e pela Dr. César Bierrembá. Agentes da mobilidade urbana estão no local para orientar o trânsito e também tem placas de sinalização para indicar o melhor caminho para você, motorista que trafega pelo centro, evitar a Barão de Jaguara durante essa obra em andamento. Acompanhando aqui o tráfego pela informação do painel intermodal da TESP, responsável pelo trânsito no estado de São Paulo, temos algumas sinalizações, mas nenhuma delas próximo à região de Campinas. Tem acidente lá por Guarulhos, região de Corumbataí também tem um veículo em pane nesse momento, que está no quilômetro 194 da rodovia Washington Luiz. Mas se você está saindo de Campinas agora, muito provavelmente quando chegar no trecho, pelo tempo de viagem, a situação já estará normalizada. Vamos nos atentar aqui ao sistema Anhanguera Bandeirantes, caminho de tanta gente que sai de Campinas, tanto no sentido interior quanto no sentido capital, e que hoje está até com cara de feriado. Nenhum ponto de lentidão no sistema Anhanguera Bandeirantes. Olha que beleza, nem no sentido São Paulo, nem no sentido interior o motorista enfrenta congestionamento neste momento. O mesmo vale para o corredor Dom Pedro I, também sem pontos de lentidão. O motorista faz boa viagem tanto no sentido rodovia Anhanguera quanto no sentido contrário, sentido Jacareí. Quem sai de Campinas com destino a Atibaia, Itatiba, faz boa viagem neste momento, que assim siga também pelas próximas horas. Que mais que nós temos aqui de rodovias? Hoje uma quarta-feira com cara de sábado praticamente. Boas as condições, tem aqui um trânsito maior em função de excesso de veículos para quem trafega pela Ayrton Senna no sistema com a Governador Carvalho Pinto, sentido capital, do quilômetro 21 ao quilômetro 15. Também na extensão da rodovia Santos Dumont, trecho entre Campinas e Indaiatuba, o trânsito está fluindo sem problemas. Mas a SP-075, pouco mais adiante, já chegando ali da região de Itu para Sorocaba, tem lentidão do quilômetro 10 ao quilômetro 3 por excesso de veículos. Então são 7 quilômetros de congestionamento. Eu acho que o ponto mais sensível para o tráfego neste momento para o motorista aqui na região de Campinas. Enfrentou algo atípico no seu caminho, trânsito que não estava programado por conta de alguma obra, algum acidente? Nosso WhatsApp é o seu canal de comunicação para juntos fazermos o giro da notícia do nosso Manhã Bandeirantes 971021493. 971021493. Falei sobre a rodovia Dom Pedro I. Tem um balanço interessante aqui a respeito das infrações pelo local, porque a concessionária que administra a Dom Pedro está utilizando câmeras com inteligência artificial para flagrar irregularidades dos motoristas. O campeão de multas é o cinto de segurança. A concessionária Rota das Bandeiras tem esse trabalho de auxílio à Polícia Militar Rodoviária e registrou, nos 2 primeiros meses da câmera com inteligência artificial, mais de 1.100 infrações. Então, de abril para cá, 1.100 motoristas flagrados sem o uso de cinto de segurança. Antes da instalação das câmeras, a polícia já tinha aplicado 281 multas por motoristas que estavam sem cinto ao longo de todo o ano de 2025. Agora esse número vai explodir com a IA, que consegue identificar se o motorista está ou não com o cinto. Mas não apenas isso. Falta de cinto de segurança, caminhões circulando pela faixa da esquerda, veículos não licenciados, uso de celular no volante, isso tudo a inteligência artificial consegue flagrar e aí chega a imagem junto com a multa. Não é nem apenas a câmera que é relatada para o agente. A imagem chega e aí é difícil negar que o cidadão está sem cinto ou que está com o celular na mão enquanto está dirigindo. Mas as câmeras estão aonde, Heitor Fredo? Espalhadas por toda a rodovia Dom Pedro I. Então, máxima atenção, cuidados básicos, não
mexer no celular enquanto dirige, usar o cinto de segurança, são coisas bem simples da gente cumprir, né? Cinto de segurança já é obrigatório, desde que eu sou criança a gente sabe que tem que usar. E se não usar, é multa na seta agora com as câmeras cada vez mais caguetas, com a inteligência artificial também sendo usada pelas concessionárias que administram as rodovias. 10 da manhã e mais 10 minutos, está preso um homem acusado de ser agiota e cobrar juros muito acima dos valores emprestados. Como é que a polícia descobriu o esquema de agiotagem? Primeiro porque uma vítima chegou até a Delegacia de Investigações Gerais e contou que estava sendo ameaçada por conta do comércio, que pediu um valor, pagou muito acima do que já estava negociado, pelos juros que não acabam nunca, e ainda ouviu do agiota o seguinte: tudo bem, se não pagar, a gente coloca fogo no seu comércio. Ele procurou a polícia e o esquema agora busca novas vítimas do mesmo agiota. O repórter Igor Val conversou com o Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira, delegado da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, e ele conta mais detalhes dessa investigação. O esquema de agiotagem tinha até um cartão publicitário indicando empréstimos na hora. A vítima pegava o dinheiro com os envolvidos no esquema, uma espécie de empréstimo informal. Em seguida, passava a receber cobranças abusivas e era ameaçada caso não pagasse valores muito acima do que havia sido acordado inicialmente. Essa tabela mostra como era o controle referente às datas de pagamentos. A Delegacia de Investigações Gerais de Campinas ficou sabendo deste caso quando uma vítima procurou os policiais dizendo que há 5 meses pegou R$200 mil com um agiota. E nesse período já teria pago cerca de R$700 mil, mas mesmo assim ainda recebia cobranças diárias e ameaças. Todas eram de maneira explícita, né? Mas eram as conversas no sentido de que, olha, se você não pagar até amanhã, as coisas vão complicar para o seu lado, até efetivamente uma ameaça concreta de atear fogo no seu estabelecimento, que foi o que ela relatou pra gente. Esse vídeo mostra o agiota fazendo cobranças no estabelecimento da vítima, um restaurante no Jardim Eulina, em Campinas. Os policiais foram até o local e realizaram a prisão pelos crimes de usura, extorsão qualificada e organização criminosa. O homem de 34 anos é de origem colombiana e está em Sumaré há 4 anos com documento de residência. Ele permanece à disposição da Justiça. Junto com o investigado foram apreendidos dinheiro em espécie, celulares, anotações e veículos. Todos os itens serão analisados. A polícia acredita que ele possa fazer parte de uma organização criminosa. Dificilmente ele conseguia fazer isso sozinho e minimamente ser uma estrutura por trás que facilitasse nos controles das cobranças, dos empréstimos, das movimentações. A investigação também apura quem são as outras vítimas que pegaram dinheiro através desse tipo de empréstimo, para identificar todos os detalhes dessa possível rede criminosa. 10 horas 13 minutos, 10h13, semana agitada com operações policiais que acontecem em Campinas e região. Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, as 3 entidades realizaram uma operação contra o crime organizado focado no tráfico de drogas interestadual e na lavagem de dinheiro. Durante as buscas, 4 pessoas foram presas em Jundiaí e uma em Valinhos. É a chamada Operação Toneira, que identificou que traficantes do primeiro comando da capital, o PCC, movimentaram 230 milhões de reais. Investigações que começaram em Jundiaí e Toneira é justamente por conta da região onde esse grupo se encontrava para decidir os próximos passos dentro da facção. As apurações conseguiram identificar um esquema de lavagem de dinheiro que envolve empresas fantasmas ligadas a um grupo de laranjas em todo o interior do estado de São Paulo. Mandados que resultaram na apreensão de porções de maconha, armas, computadores e dinheiro em espécie. No caso,
R$116 mil em notas, em grana, 23 celulares, 18 pendrives, 14 notebooks, 3 HDs externos, 4 cartões de memória e 3 tablets. Também foram apreendidas 2 armas de fogo, 2 réplicas de arma e um número alto de munições. Agora, com esse material apreendido, a Polícia Civil vai continuar investigando mais pessoas ligadas não só na região de Campinas, região de Jundiaí, mas em todo o estado de São Paulo. Até porque, ao todo, foram 43 mandados de busca. Tivemos também em Campo Limpo Paulista, em São Paulo, em Cajamar, Aguaí, Olândia, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Birigui, Penápolis e na cidade de Araçatuba. A Polícia Civil contribui com o GAECO para as investigações, trocando informações daquilo que os diferentes órgãos de investigação, Promotoria do Estado de São Paulo, Polícia Civil, conseguirem avançar nos próximos dias. Já a Polícia Federal fez uma outra operação de combate à pedofilia. Mais uma vez, criminosos do interior de São Paulo estão na lista daqueles que transmitem pelas redes sociais imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes. A Graziele Gerondi é quem está chegando com informações dessa operação. Diga lá, Graziele. Olá, Heitor. Um homem de 56 anos foi preso durante uma operação da Polícia Federal para combater crimes de exploração sexual infanto-juvenil na internet. Essa operação foi realizada com mandados expedidos pela Justiça Federal de Campinas. Foram 3 mandados de busca e apreensão. Um deles na cidade de São João da Boa Vista, onde esse suspeito foi preso. E os outros 2 foram nas cidades de Jarinu e Mococa. Esse é um trabalho realizado pela Polícia Federal que tem como objetivo continuar a repressão de crimes relacionados ao armazenamento e compartilhamento de arquivos com material de abuso sexual infanto-juvenil na internet. Esses mandados de busca servem para obter provas que confirmem a ligação dos suspeitos com os dados obtidos durante as investigações. Ainda durante essas operações, esses mandados de busca, também é possível esclarecer as condutas praticadas por eles. Também foram apreendidos materiais e equipamentos eletrônicos que vão passar por perícia. E por meio de todo esse material, vai ser possível identificar a existência de arquivos com conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Caso confirmado, os investigados podem responder pelo crime de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infanto-juvenil, além de outros crimes, viu, Heitor? Entre eles, também o crime de estupro de vulnerável, melhor dizendo, a quem esses investigados podem responder se for confirmado. Esse é um trabalho permanente da Polícia Federal de investigação e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. E esse trabalho permanente é em cooperação técnico-investigativa com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que é uma organização criada pelo Congresso dos Estados Unidos e que encaminha informações regularmente ao Brasil de usuários que estão aqui no país, que estão aqui no Brasil, envolvidos nesses tipos de crime. Além dessa operação, tirar essas pessoas de circulação e evitar que esses crimes de abuso sexual infanto-juvenil continuem acontecendo, também serve como um alerta para os pais, viu, Heitor? Então é importante monitorar e orientar as crianças e adolescentes, tanto no ambiente físico quanto no ambiente virtual. É importante conversar com essas crianças sobre os perigos na internet e também vale os pais ficarem bastante atentos ao comportamento de crianças e adolescentes. Então, se teve uma mudança repentina de comportamento, começou a ficar mais isolado ou começou a ter excesso de sigilo em relação ao uso de dispositivos eletrônicos ou contatos virtuais, também são algumas situações que podem indicar risco para as crianças e adolescentes.
Além disso, é importante ensinar as crianças e adolescentes a reconhecer esses comportamentos de risco e a buscar ajuda para que as providências sejam tomadas em relação a isso. Heitor, a gente segue acompanhando esse trabalho da Polícia Federal no combate a esse crime. É com você. Muito obrigado, Graziele Geronde. Dicas importantes também sobre o diálogo que tem que acontecer em casa, porque infelizmente a internet ainda está muito distante de ser um lugar seguro. A gente já entendeu que não é uma terra sem lei, que existem ações de combate absurdos como esse que a Graziele Geronde destacou, mas ainda está muito longe de dizer que é um território que você pode deixar seu filho, sua filha à vontade, em segurança no próprio quarto, porque muitos são os criminosos que usam de um computador, de um aparelho celular para destruir a vida de pessoas. Isso falando não apenas de crimes ligados à pedofilia, mas também de golpes como um todo. Existe um levantamento que eu fiquei assustado com o número, a gente vai trazer agora na reportagem da Olivia Freitas, que é o seguinte: a cada minuto, 4 golpes virtuais acontecem no Brasil. Ou seja, 15 segundos. Tempo que a gente demorou agora, entre o final da reportagem da Graziele Geronde, que a gente está conversando agora, já passaram o quê? Uns 30 segundos? Já foram 2 golpes aplicados no Brasil. Golpes das diferentes espécies. Desde, por exemplo, aquele e-mail que você recebe como se fosse da Serasa, dizendo: seu nome entrou para o SPC, seu nome sujo. Clique aqui para saber por quê. E aí você clica por medo, né? O brasileiro preza pelo nome limpo, a grande maioria do Brasil. Uma das coisas mais importantes para o brasileiro de verdade é ter o nome limpo. É não ter problema com a justiça, é ter o aval de que você é uma pessoa honesta. E aí você clica e acaba caindo em um golpe. Ou então, aquela promoção que vem com a cara da loja famosa. Layout do site, o nome da loja.com.br, mas sempre tem uma coisinha que passa despercebida. E é justamente aí que o golpe acontece. A Olivia Freitas conversou com algumas dessas vítimas, traz esses dados e o alerta a partir de agora na reportagem do Manhã Bandeirantes. Foi numa rede social que o Sérgio recebeu a indicação de uma loja de luminárias. Se interessou e comprou 4. Gastou R$880 e nunca recebeu. Aí estava lá o horário. Até às 14 horas do dia seguinte estaria. Deu 2 da tarde não veio, 3 da tarde não veio. Aí eu já tinha que ir pro evento. Quando eu fui pro evento, eu já falei, caí no golpe. O anúncio dos caras era perfeito, o site deles, o perfil deles perfeito, tudo montadinho. Cliquei para entrar no site, o site legal, tudo.com.br, não tinha nada que desabonasse. Tudo começa com a chamada engenharia social. Estratégias que levam a vítima a acreditar que está diante de uma situação real. São inúmeros tipos de crimes virtuais. Entre os mais comuns, os criminosos se fazem passar por empresas, como bancos e lojas online. Por trás do computador ou do celular, segundo a polícia, geralmente há um perfil. São jovens, classe média baixa, nativos digitais, ou seja, nasceram ou cresceram na era da internet e se especializam em uma atividade específica. A ação, embora em grupo, acontece cada vez mais de forma descentralizada. Pessoas assim que às vezes nem se conhecem, né? Nem se conhecem fisicamente, mas se conhecem no ambiente digital. Você tem, por exemplo, um indivíduo que faz o primeiro contato com a vítima, que a gente chama de engenharia social, né? Para buscar aquele primeiro engano. Nós temos um segundo indivíduo para continuar esse contato e aprofundar ali a busca de dados. Um terceiro indivíduo para fazer essa extração de dados e um quarto indivíduo, quinto, sexto. As ações incluem cada vez mais recursos tecnológicos. Entre eles, a modificação do número de telefone em que os criminosos mascaram a verdadeira origem das mensagens e ligações e a cópia da biometria da pessoa. As ferramentas têm sido atualizadas a cada momento. Os policiais sido treinados e esse é o grande objetivo para que a gente possa, inclusive com as cooperações com instituições públicas e privadas nesse combate. A orientação da polícia é registrar o boletim de ocorrência. Nunca usar a mesma senha para tudo e desconfiar de telefonemas e mensagens para clicar em links e pedindo informações pessoais. Depois do prejuízo, para o Sérgio, ficou a lição. Muito mais cuidado. Nós temos que nos profissionalizar para não ser enganado.
10h24. Para a gente fechar esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, a gente traz a previsão do tempo para essa quarta-feira, a meioquinha gelada de semana, 17 de junho de 2026, com os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, nesse momento, marcando 16 graus e meio. Máxima agora há pouco foi de 16,7 e a mínima não passou dos 11 graus hoje. Ontem a máxima em Campinas chegou a 22,8. Hoje o vento não está tão forte agora, mas já passou uma rajada de vento de 12 km por hora. Na madrugada registrada uma ventania de quase 20 km por hora. Vento agora em 6,3 e a umidade relativa do ar em 85%. A dona da expressão meioquinha da semana, quem vai dizer para você como fica esta quarta-feira. Bom dia, Nath Luquez. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, continua gelado. Hoje a gente já tem uma diminuição na nebulosidade, o que vai proporcionar noites mais abertas, de céu mais aberto. Então, temos um resfriamento mais intenso durante as madrugadas do que nos últimos dias. Em contrapartida, as tardes, também por conta dessa abertura, faz o sol ficar mais presente. Então, por isso, podemos ter tardes um pouquinho mais quentes. Então, para hoje, por exemplo, máxima de 20 graus, amanhã 20, sexta-feira 23 graus. Então, durante a tarde vai dar uma esquentadinha, mas nada muito expressivo, não. Teremos reforços na sensação de frio durante esses próximos dias, por conta do aumento também da intensidade dos ventos. Antes do outono acabar, agora já de sexta para sábado, na madrugada, a gente tem a passagem de uma nova frente fria que deve marcar o retorno nas pancadas de chuva. Então, por enquanto, até sexta-feira, temos tempo firme, bastante frio, mas sem chuva. Aí sim, durante ali sexta para sábado, o retorno das chuvas. O inverno começa já domingo e sob a influência de uma onda de frio que promete trazer fortes quedas nas temperaturas logo nesses primeiros dias dessa nova estação. Na segunda-feira, a gente começa a sentir já uns primeiros sinais de um resfriamento mais intenso. Assim, na quarta-feira, a gente atinge a maior intensidade com a chegada de uma massa polar ao estado, marcando a partir de quarta-feira que vem a primeira onda de frio do inverno de 2026. Então, até lá, vamos congelar, sim, senhores. Eu sigo atualizando você. Depois do intervalo, Manhã Bandeirantes abre espaço para a política nacional. A gente vai falar sobre a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na reunião do G7, os assuntos debatidos e o climão com Donald Trump num dia em que Lula defendeu a soberania nacional dos países e criticou o unilateralismo lá na França, sem citar o presidente Donald Trump, mas naquele tom que todo mundo entendeu para quem era o recado. A agenda dos candidatos à presidência da República nas últimas horas e também a repercussão depois que o Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro no caso do tarifaço. Você vai entender os detalhes, nós conversamos com um especialista para elucidar alguns pontos e também a repercussão política do assunto na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Para quem quer ver o Cristiano Ronaldo em campo, hoje é o dia. Portugal faz sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira e a expectativa é grande para ver o craque português em ação. Além de Portugal, hoje a Inglaterra e a Croácia também entram em campo. As duas seleções chegam como fortes candidatas a fazer bons jogos. Portugal estreia às 14h e Inglaterra joga contra a Croácia às 5h. Falando em jogos, o Neymar ainda segue fora dos gramados. O camisa 10 da seleção brasileira completou um mês sem jogar e ainda precisa cumprir algumas etapas de recuperação antes de fazer sua estreia nesta Copa do Mundo. A comissão técnica e o departamento médico estão acompanhando a evolução do atleta com cautela. A expectativa é que ele volte a treinar normalmente nos próximos dias, mas ainda não há uma data oficial para sua primeira partida no torneio. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor,
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Band Cidade com Walter Sena. Um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na Band+. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 31 minutos. Vamos entrar nos assuntos políticos, começando por Campinas, começando pela atualização sobre a comissão processante contra o vereador Vini Oliveira. Você vem acompanhando nos últimos dias que a Câmara Municipal abriu o processo contra o parlamentar que pode resultar na cassação por conta do vídeo publicado por veículos de comunicação em que ele aparece na garagem de uma das empresas vencedoras da licitação do transporte público em Campinas, deixando o local com um malote, com um envelope pardo, com uma conversa que ainda não foi bem esclarecida e ainda faltam muitos pontos a serem elucidados dessa história. Mas o que ainda dependia para a comissão processante dar o pontapé inicial, depois de aprovada na Câmara, era a notificação ao próprio vereador, que óbvio sabe que foi aberta a comissão, acompanhou, se não ele pessoalmente, os assessores acompanharam, mas faltava burocraticamente a notificação. Faltava, Nath Luquez. Isso mesmo, porque ele já foi notificado, o vereador já foi notificado na manhã da última terça-feira, ontem, dia 16 de junho. A notificação foi recebida pelo vereador, acompanhado dos advogados na própria Câmara. A comissão processante contra o político foi aprovada dia 1 de junho, porém o vereador estava de atestado médico e não pôde ser notificado na data. A defesa do investigado deve ser apresentada em no máximo 10 dias úteis até o dia 30 de junho de 2026. A partir da data de entrega, os integrantes da comissão processante terão até 5 dias para analisar a defesa apresentada e definir se as investigações vão continuar ou se a denúncia será arquivada. Caso a comissão processante opte pela essa segunda alternativa, o arquivamento vai ser votado e aprovado no plenário para se tornar efetivo. No caso da continuidade da apuração, o relatório da comissão processante, que indicará ou não a cassação, deverá ser apresentado e votado em plenário durante a reunião de julgamento convocada até o dia 15 de setembro deste ano. Com a notificação efetivada, o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos da comissão processante se inicia hoje, nesta quarta-feira. Sobre a política de Campinas, a mensagem aqui do nosso ouvinte, o Adriano Vermelho. Muito obrigado aqui pela mensagem. Vamos lá. Nem especialista, nem estudioso / catedrático e muito menos político. Sou um observador, quase sempre atento da política de maneira geral. Muito se fala em polarização e o Adriano diz concordar com essa existência. Cada dia mais sua relevância. Mas não é só isso que se espalha em toda a casa legislativa e executiva país afora. Velhos hábitos que nunca melhoram, como tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva, mau uso de verbas públicas, sem contar na disputa eleitoral feita em baixíssimo nível, reflexo natural e inevitável do exemplo que vem sempre de cima.
E meus caros amigos, a política campineira, escreve o Adriano Vermelho, não fica atrás. Cada vez mais um show de horror, disputas internas, muito corporativismo, um excesso de denúncias que são carregadas de ideologia, entre aspas, barata, ou com tantos furos que não se sustentam. E por fim, as denúncias que têm lastro, fundamento, coerência e até provas caem nas mãos de aliados de primeira hora e, mais uma vez, tudo é jogado para debaixo do tapete em acordos escusos. A única coisa que podemos fazer é não esquecer os nomes e provar para eles que tem, sim, consequências para suas atitudes pouco republicanas, para dizer o mínimo. Somos a maior cidade do interior e ainda sofremos dessa política pobre e sem ética, que sempre trata Campinas ainda com um coronelismo endêmico ou apenas um trampolim para alcançar objetivos maiores. Cabe a nós, pelo menos, tentar mudar isso. Um grande dia para vocês, meus âncoras favoritos. E bom dia. E disse o seguinte, olha a frase aqui, vamos ver se você reconhece essa frase. Essa é antiga, e não é nem do meu tempo. Bonita camisa, Fernandinho. Eu reconheço, porém eu não sei de onde é. Publicidade da marca US Top. Uma marca de camisa dos anos 80, um bordão que acabou virando uma gíria brasileira. O comercial é de 1984, então eu sou um pouquinho mais velho, pelo menos, do que o comercial. Mas ouvi a infância inteira. Bonita camisa, Fernandinho. Aí você vai atrás para tentar entender. Sabe o que é, né? Antes do meme existir, já existiam memes, Nath Luquezzi. Antes do conceito de meme, e já era um meme. Era um comercial que o chefe chegava com uma camisa, todo mundo tinha a camisa igual. Aí, na reunião seguinte, todo mundo tinha a camisa que o chefe usava na reunião anterior. Enfim, brincava com o puxa-saquismo no mundo corporativo. Sempre tem uma alfinetadinha, né? Sempre tem. A publicidade brasileira sempre foi muito criativa. Isso é muito legal. Continua sendo criativa, apesar de muitas restrições, mas ainda muito fora da curva, muito fora da caixinha, como gostam de dizer os próprios publicitários. Hoje, agora, não falam mais pensar fora da caixinha. Agora tudo é brainstorm. Outside. Budget. Que mais que tem? Briefing. Call. Só termo em inglês pra falar uma coisa que você pode simplesmente dizer. Você vai ligar pro cara? Isso. Você pode fazer uma call? Outro dia tinha uma entrevista marcada aqui. Eu vou contar bastidores. Ai, meu Deus do céu. Conte os bastidores. Milagre sem o Nossos santo. ouvintes merecem. Entrevista marcada e aí aquele desespero porque mandaram um invite no seu e-mail. Falei, a entrevista tá marcada, pode ficar tranquilo. É 10h30 no estúdio da Bandeirantes, pode ficar tranquilo que a entrevista tá marcada. Invite. Por e-mail ainda. Invite é convite, né? Convite. Então, se não responder ali o invite, quer dizer se que você não viu, exatamente, tem que responder. O convite está feito, está aceito. Às 10h37, invite para você continuar conosco aqui no Manhã Bandeirantes, para a gente trazer informações agora sobre a política nacional, o período eleitoral. Aliás, tem muito vereador que é candidato a deputado, tá? Mas muito mesmo. Nem todos talvez competitivos, mas muitos querendo manter a sua base eleitoral e que pelo menos vão se testar nas urnas para sentir o termômetro já pensando nas eleições de 2028, também eleições municipais. Eu estava pensando ontem uma questão que, enfim, queria até compartilhar com você, ouvinte da Bandeirantes, que a gente fala muito a respeito de Câmara de Campinas, a gente fala muito sobre Câmara Federal, e é uma questão do jornalismo como um todo. Pouco se fala sobre a Assembleia Legislativa, né? Pouco se fala sobre o que acontece na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. As emissoras, geralmente regionais, elas tratam mais dos seus políticos locais, do que acontece nas câmaras, do que acontece na eleição municipal. As grandes redes trabalham com Brasília, que é onde acontece as principais questões para o Brasil. E a Assembleia Legislativa ela fica meio que num limbo ali, meio que sem a devida cobertura. E muitos são os projetos que simplesmente param pelo caminho ou discussões que ficam pelo caminho. Por exemplo, foi retirada a exposição de funk e cultura periférica de museu. Isso foi pauta numa audiência da Assembleia Legislativa em São Paulo. A exposição chegou ao Museu da Língua Portuguesa, chamada Funk, um grito de ousadia e liberdade.
E a deputada Paula, da bancada feminista do PSOL, foi a primeira a levantar a voz dizendo não ter dúvida de que estamos vendo um ato de censura. O Museu da Língua Portuguesa é sensacional. E aí, a retirada dessa exposição sobre o funk como um grito de ousadia e liberdade foi tema nesta semana de uma audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A exposição chegou ao museu, como eu disse, em novembro do ano passado, foi retirada no final de maio, 3 meses antes do plano inicial. Segundo a curadora Renata Prado, os artistas não receberam respostas claras da gestão do museu e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que é responsável pelo Museu da Língua Portuguesa, de por que essa decisão. Cobrança para que tenha pelo menos a consideração de se explique qual o motivo de simplesmente suspender do nada uma exposição que ficaria em cartaz por mais um período. Uma representação foi feita ao Ministério Público do Estado de São Paulo para pedir explicações e a volta dessa mostra por parte da deputada estadual Paula, da bancada feminista do PSOL. A mostra foi concebida originalmente pelo Museu de Arte do Rio e passou por uma temporada na França. Mais de 470 obras contam sobre a cultura do funk, exploram não apenas a sonoridade, mas também os desdobramentos estéticos, políticos e econômicos de uma música de matriz periférica. O curador é Dom Filó e explicou que o que aconteceu com a exposição não foi um fato isolado, mas faz parte de uma longa história que ele entende de perseguição às expressões culturais negras no Brasil. A Assembleia Legislativa, portanto, abriu o debate para esse assunto e o governo do estado ainda não se manifestou. Curioso que quando vai para a França, vai um monte de brasileiro, classe média alta, brasileiro de grana, que aí vai lá, tira foto, o orgulho do meu país. Só que quando a exposição é aqui, nos nossos museus, que geralmente estão largados às traças, com poucos visitantes, aí é feio, aí não, isso não representa o que é o Brasil. Mas quando vai pra fora, aí tudo fica lindo. É igual quando você vê o funk que é demonizado, né? O funk, que absurdo, essas letras. Aí você vai numa formatura, uma festa de formatura, por exemplo, de faculdade que cobra R$5.000, os Mackenzie da vida. O que toca de funk? Casamento de rico. Aí começa lá. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Curioso, né? Porque isso se chama apropriação. A gente quer que seja da nossa cara, do nosso jeito, com o nosso estilo. Longe de quem realmente faz a cultura, de quem realmente faz esse tipo de música. Você pode gostar, você pode não gostar, mas ela é parte da nossa cultura. E o Museu de Língua Portuguesa discutir, inclusive, a língua portuguesa no funk é fundamental. Porque ali você tem gírias, expressões, erros gramaticais. Tudo isso faz parte de você ter uma discussão sobre uma língua viva, uma língua em movimento, uma língua que tem também diferentes formas de expressão através do funk. Suspender assim do nada dá aquela cara de eu, governo do estado, não quero me envolver com isso, ainda mais num ano de eleição, sabendo que o eleitorado alvo do governador Tarcísio de Freitas detesta o funk, detesta a cultura do funk. Então, não é hora de mexer com isso. Por que não? Afinal de contas, o museu tem que ter vida própria, independente de se ano de eleição, independente de qualquer outro assunto. Heitor, existe uma maneira de confirmar que algo foi alvo de censura, por exemplo? E qual que é a linha tênue entre a censura e talvez algo que não encaixe com a linha editorial? É bem difícil atingir esse debate e chegar a uma conclusão. Porque o museu ele tem autonomia de mudar a sua curadoria, ele tem autonomia de suspender nesse caso aqui, uma exposição. Ele pode ter como argumento que não está tendo bilheteria, ele pode ter como argumento que não está dialogando com o seu público, mas e se o motivo for a presença de um tipo de público que não é exatamente aquele que o museu quer atrair? Você suspende. Como é que você vai decidir se há uma censura ou não? Existem situações que são mais gritantes. Tirar um livro de uma circulação, de uma livraria, por exemplo, é uma censura. Como já aconteceu no Brasil, por exemplo, com a biografia do Roberto Carlos.
Você suspender um filme em cartaz é uma censura gritante, que você pode ou não ter algum motivo para isso. Agora, no caso de uma exposição assim, é tudo muito mais delicado. Claro que o PSOL vai usar isso como uma bandeira política também no ano eleitoral, mas é uma discussão que fica ali de segundo plano. E não deveria. Deveria ser uma discussão mais séria, mais madura, independente de gostar ou não desse gênero musical. 10h44. Vamos para a política nacional, vamos começar agora a repercussão sobre, primeiro, a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa. Ele foi convidado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para participar da cúpula do G7, os 7 países considerados os mais ricos, mais poderosos do planeta. O presidente Lula cobrou que o combate internacional ao crime organizado tem que respeitar a soberania nacional dos países e criticou o unilateralismo na fala que fez, sem citar diretamente o novo tarifaço dos Estados Unidos ou, nominalmente, o presidente Donald Trump, que estava na reunião, que participou de uma foto com todos os líderes, mas que não foi aquele encontro tão amistoso e caloroso como na ONU que nós vimos recentemente. A reportagem é da Sônia Blota. Na hora da foto oficial da cúpula, Lula passou por Donald Trump. Cumprimentou outros líderes, mas não chegou perto do presidente americano. Os dois se ignoraram. À tarde, outra foto, agora junto de esposas e maridos. Novamente, eles não se cumprimentaram. Na frente de Trump, em reunião fechada entre líderes, Lula deu indiretas. Segundo o Planalto, ele criticou o protecionismo e o unilateralismo e defendeu o respeito à soberania dos estados na luta contra o crime transnacional. Foram referências às novas tarifas comerciais e à classificação dos grupos criminosos Comando Vermelho e o PCC como terroristas pelos Estados Unidos. Lula ainda deve se reunir com a cúpula da Interpol, hoje dirigida por um brasileiro. O tema é o combate ao tráfico internacional e à lavagem de dinheiro do crime organizado. O encontro está marcado em Genebra, na Suíça, após o encerramento oficial do G7. Lula também se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Na mesa, a decisão da União Europeia de vetar a compra da carne brasileira a partir de setembro. O que saiu da reunião foi uma promessa. Itamaraty e funcionários do bloco vão trabalhar juntos para identificar dificuldades e buscar soluções, tanto na fiscalização sanitária dos produtos de origem animal, quanto na proteção da indústria siderúrgica. No encontro entre Lula e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, foi discutido um tratado comercial entre Japão e Mercosul, que pode ser anunciado em 30 de junho em Assunção, no Paraguai. Não foram divulgados detalhes do acordo, que pode ampliar mercados para produtos brasileiros e atrair investimentos japoneses. O presidente Lula, no discurso, criticou o empresário Elon Musk por ser trilionário e concentrar riqueza no mundo. Qual foi a fala do presidente Lula nesse sentido, Nath? Ele disse o seguinte, abre aspas, nos últimos anos a desigualdade entre países ricos e pobres tem aumentado. O primeiro trilionário do mundo é mais rico do que os 46% mais pobres da população mundial. A extrema concentração de riqueza decorre de décadas de políticas pró-bilionárias, afirmou então o presidente Lula em discurso na cúpula do G7 na França. Você sabe qual é o tempo como poderia acabar essa fortuna do Elon Musk? Foi feita uma conta, um cálculo sobre essa fortuna. Ele que foi o primeiro a atingir o patamar de trilionário. Então, ele tem um patrimônio de 1 trilhão 300 bilhões de reais, de dólares. Se fosse colocar isso em real, seriam 6 trilhões e 500 bilhões de reais. São números que a gente não consegue nem imaginar, são zeros que a gente não sabe nem quantos são ao todo. E aí, fizeram um cálculo aqui de qual seria mais ou menos o tempo que ele gastaria para zerar essa conta. Está preparada? Ai, meu Deus, lá vai. Para esgotar o patrimônio de Elon Musk, ele precisaria gastar 5 milhões de reais por dia. Por dia. Até o ano de 4.786. Nossa.
Ele teria que gastar 5 milhões de reais por dia por mais de 2.000 anos. Em termos comparativos, a riqueza de Elon Musk supera o produto interno bruto de países como Noruega, Portugal e Irlanda. E tem gente que defende bilionário, no caso trilionário. Tem gente que se coloca na linha de frente com amigos, familiares, grupos de WhatsApp para defender com unhas e dentes um cara que tem um patrimônio que, se ele gastar 5 milhões de reais por dia, não acaba até daqui 2.000 anos. Mas é tudo, nossa, normal. Você acha mesmo que alguém chega a esse patrimônio sem explorar o outro? Você acha mesmo que alguém acumula 1 trilhão sem colocar para baixo gente que trabalhou para ele, gente que simplesmente não tem 0,5% disso? E muitas vezes se coloca camiseta com fã, assim, com o cara do Elon Musk. Eu particularmente não consigo entender essa linha de raciocínio. Às 10h50, falamos sobre o presidente Lula, pré-candidato à reeleição para a disputa de outubro deste ano, 2026. E a gente vai saber agora a agenda dos demais candidatos, o que fizeram os postulantes, os opositores que estarão na urna em outubro na eleição para a presidência da República. Ronaldo Caiado deu uma entrevista ao site Poder 360. O pré-candidato do PSD voltou a dizer ter confiança de romper a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Por que é possível chegar lá? Porque com os últimos acontecimentos, o que ocorreu? O Flávio está perdendo essa capacidade de vencer o Lula no segundo turno. Certo? Com todo respeito, isso é uma análise de pesquisa, certo? Eu não estou aqui tomando nenhuma... eu estou interpretando nada que as pesquisas não estejam interpretando. Ou seja, a queda dele no segundo turno e já existindo no primeiro turno, isso mostra que ele pode chegar ao segundo turno, mas e aí? Ele terá condições de virar? O pré-candidato do Novo, Romeu Zema, participou de um encontro com empreendedores no Rio de Janeiro. Ele defendeu uma reforma administrativa. O setor público está precisando desse modelo mental aí lá, de colocar mais eficiência, de mais técnica. A reforma administrativa é fundamental. Vou tocar nela aí, exato, vou tocar. Em uma nota, Zema se manifestou sobre ter sido desconvidado para um evento do diretório do Novo em Santa Catarina, depois de críticas que ele fez a Flávio Bolsonaro. A direção local do partido justificou a decisão de cancelar o convite, afirmando que o momento político exige a união da direita. Sou muito bem recebido pelos catarinenses, tenho um carinho muito especial por eles. Já estive várias vezes no estado e em breve estarei lá novamente, disse Zema. Questionada sobre a relação e críticas a Flávio Bolsonaro, a equipe de Zema disse que ele não deve mais tocar no assunto. Sem agenda pública, o senador e pré-candidato do PL teve apenas reuniões internas com aliados. Já o pré-candidato do Missão, Renan Santos, cumpriu agenda no Pará. Às 10h53, 10h53, tem mensagem aqui com a pergunta do Joel Amorim. Ele escreve o seguinte: Heitor Fredo, gostaria somente de perguntar se você e a Nath foram nessa exposição do funk no Museu da Língua Portuguesa. E se foram, acham pelo menos que estava certo? Está sendo permitida a entrada de criança para ver o que estava exposto? Bom, quem também levantou essa linha de raciocínio, de crítica à exposição, foi o Tenente Coimbra, que é deputado estadual pelo PL. Ele visitou a exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade, constatou o uso de imagens de jovens em baile funk, que ele entende como conotação sexual e apologia ao tráfico. O deputado estadual oficializou uma denúncia no Ministério Público sobre a presença do que ele chama de narcocultura na exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade, em visita ao Museu da Língua Portuguesa. Identificou o uso apelativo de imagens de jovens em baile funk, apologia ao tráfico de drogas, conotação sexual. Diante do cenário, o deputado do PL ainda acionou outros órgãos também para prestar esclarecimento à Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi aqui que nasceu
o dedo na ferida para que a exposição fosse retirada do local. Não tive a oportunidade, meu caro Joel, iria sem nenhum problema, porque o Museu da Língua Portuguesa já teve exposição sobre Cazuza, que também tinham músicas com conotação sexual. É um outro jeito de falar, é uma outra linguagem, mas a conotação é a mesma. E eu adoro Cazuza. Não ouço funk, adoro Cazuza, mas a gente tem que abrir o espaço da cultura como um todo. E quanto à presença de crianças, a exposição tinha entrada para maiores de 14 anos. Se há criança com autorização dos pais dentro da lei, perfeito. Se há entrada de criança sem a autorização legal, o erro é do museu de permitir a entrada porque tinha ali uma faixa etária de 14 anos. Então eu acho que censurar uma exposição é tapar o sol com a peneira do que acontece na cultura brasileira. Como eu disse, você pode gostar ou não gostar, mas não tem como ignorar a presença do funk. O funk tem sim algumas vertentes com o proibidão, com apologia a crime organizado. O funk também tem músicas de uso de drogas, assim como todos os gêneros musicais. Porque se você olhar para músicas de grandes artistas, muitas delas são extremamente maliciosas, problemáticas. Tem uma música do Vinícius de Moraes, por exemplo, gênio Vinícius de Moraes, que fala sobre uma aula de piano. Já ouviu essa música, Nath? Nunca ouvi. Aula de piano de Vinícius de Moraes conta a história de um professor que tem um caso com uma criança. Música que foi gravada num disco infantil nos anos 80, música que foi produzida para um programa da Globo, que foi tratado como, que bonitinha. Que conta, por exemplo, depois do almoço na sala vazia, a mãe subia para recostar e no passado que a sala escondia, a menininha ficava a esperar. O professor de piano chegava e começava uma nova lição. E a menininha, tão bonitinha, enchia a casa feito um clarim, abria o peito, mandava brasa e solfejava assim. Ai, 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 lá, sol, fá, mi, ré. Tira, não tira a mão daí, dó, dó, ré, do, si. E a música vai. No final da história, o professor de piano... ele tem um relacionamento com a criança a 4 mãos em concerto de amor, mas na verdade tinham saudade de quando ele era seu professor, porque daí eles se deleitaram na fama. Então, dizer que é só o funk que tem músicas com conotação sexual é ignorar que o que é muitas vezes tratado por uma elite intelectual no Brasil como poético, se lá atrás a gente tivesse esse mesmo filtro, essa mesma atenção, a gente não estaria aplaudindo músicas como essa. Então, ou é crítica geral, ou não coloca só o funk nessa bacia. 10h57, um rápido intervalo e a gente volta em instantes com o nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Cordeirópolis vai reforçar, nesta quarta-feira, o bloqueio no acesso à chamada Ponte do Esqueleto, local que ficou conhecido após o grave acidente durante um salto que terminou com a morte de uma jovem durante o final de semana. O objetivo é evitar a entrada de curiosos e garantir mais segurança na área, que tem recebido grande movimentação desde o ocorrido. Ainda sobre o caso, novos depoimentos apontam que houve desorganização e possíveis falhas na preparação do salto realizado em Limeira. As informações estão sendo analisadas pelas autoridades responsáveis pela investigação. Os relatos indicam problemas nos procedimentos adotados antes da atividade e levantam questionamentos sobre o planejamento e a segurança da operação. A polícia segue ouvindo testemunhas e reunindo documentos para esclarecer o que aconteceu. O caso continua sendo investigado e novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Vai na Hortitec 2026? Então temos um encontro marcado no estande da Steel, de 17 a 19 de junho em Olambra. Venha conhecer as nossas soluções para o agro, produtos com potência, durabilidade e eficiência. Fique por dentro das novidades e condições especiais de feira. Passe pelo estande da Steel na Hortitec 2026 e fale com nosso time. Onde tem agro, tem Steel. Consumidor,
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 59, até o quinto sinal. Agora são 11 horas da manhã, Nath Luquezzi e a Secretaria de Saúde de Campinas segue atualizando os casos de morte por conta de gripe e, infelizmente, tivemos mais confirmações nas últimas horas. São mais 3 mortes confirmadas, então. Nenhuma das vítimas estava vacinada e todas tinham algum tipo de comorbidade. Com isso, nesse ano, a cidade agora conta com 169 casos e 13 óbitos. A pasta reforça, inclusive, a importância da vacinação contra a doença. As vacinas já estão disponíveis para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde da cidade e na Igreja Divino Salvador, no caso do Cambuí. É super simples, basta levar o seu documento com foto, caderneta de vacinação, caso você tiver. Não é necessário aí agendamento. As vítimas, uma do sexo masculino com 47 anos, com comorbidade, sem vacinação. A data da morte foi no dia 29 de maio deste ano. Outra vítima também, um homem de 73 anos, com comorbidade, sem vacina, e a data da morte no dia 2 de junho do ano de 2026. Uma mulher também de 69 anos, com comorbidade, sem vacina, e a data da morte a mesma, dia 2 de junho de 2026. Além da vacinação, alguns hábitos simples também ajudam a prevenir doenças respiratórias, como lavar as mãos com frequência, manter os ambientes bem ventilados, beber bastante água, adotar uma alimentação saudável e equilibrada. E em caso de sintomas gripais, é importante utilizar a máscara para ajudar a proteger outras pessoas e reduzir a transmissão dos vírus respiratórios. Agradecer as mensagens aqui que vão chegando. Adicionei agora a Rádio Bandeirantes. Opa, que legal, muito obrigado. Final do telefone 8220. Agradecendo aqui, quem mais? Ao Roberto, que escreve pra gente que absurdo comparar Vinícius de Moraes com funk. Absurdo é tratar uma música que fala de pedofilia como uma poesia e simplesmente porque quem tava lá era o Vinícius de Moraes. Se antigamente isso era normal, hoje em dia não é mais. Não é mais mesmo. A mensagem do Edson Elias. Bom dia, Heitor. Bom dia, Natália. Bom dia. Quem diria que a educação em nosso país chegaria ao ponto de tirar de nossas crianças a cartilha Caminho Suave e oferecer a ela o funk? A mensagem aqui do Edson. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Ninguém vai colocar o funk na escola para você aprender língua portuguesa. Mas ignorar que o funk existe no Brasil é tentar elitizar também a educação e os museus brasileiros. Você pode não gostar, mas não tem como ignorar. Ele existe e ele precisa ser respeitado. Até porque quando a Anitta tá na abertura da Copa do Mundo, aí, olha que legal, Brazilian Money. 11:02, mensagem de áudio também, a gente compartilha com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Você acabou de falar sobre a exposição do baile funk. Se esses políticos tivessem realmente interessados na população mais pobre, né? O que eles teriam feito? Não deixava chegar a droga na favela, os fuzil na favela, porque lá nas favelas não tem fábrica de fuzil, não tem fábrica de droga, não tem lá, não planta cocaína, né? Aí você vê aquele Nicolas Ferreira tirando sarro. Aquilo ali foi sacanagem que o cara fez, tirando sarro da população, indo para assistir a Copa de jatinho e voltando na boa, como se não tivesse nada, que o país fosse um país maravilhosamente rico. Então ninguém fala disso aí, né? Esses direitistas aí. Ave Maria, viu, cara? Esses povos é muito louco, mano. Então muda a realidade do povo lá. Agora ir lá bater de frente contra uma exposição é fácil. Quero ver mudar a realidade. Alexandre Centro. Um abraço, Heitor. Um abraço, Nath.
Mensagem do Alexandro, lembrando que tem várias músicas de outros gêneros musicais que falam sobre cocaína, que falam sobre prostituição, que tratam a mulher como um mero objeto. Tem quantas e quantas músicas de sertanejo universitário, de sertanejo em geral, que falam sobre beber até cair, sobre agredir mulher e passa. Lota rodeio, tá tocando em rádio, todo mundo para ouvir, toca na festinha. Então, eu não consumo, não é o tipo de música que eu consuma. Mas daí a querer censurar é um caminho bem diferente. Mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia, Bom dia. Heitor e Nath. Bom dia, e aí? Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu só não iria nessa exposição, por exemplo, se tivesse apologia à ditadura, né, cometida por militares, né, e todo mundo viu, que tivesse apologia a pessoas que participaram do golpe, né, e aí sim eu não iria, e acho que deveria ser censurada, tá? É isso aí, Heitor. E aí depois a pessoa coloca pra ouvir no último som com família Eric Clapton cantando Cocaine, falando a respeito de cocaína. E aí? Ou Bezerra da Silva, que tem várias músicas que falam sobre drogas. Na minha época não tinha essas coisas. Tinha sim. 11h05, vamos mudar de assunto, vamos trazer mais temas aqui, porque nas últimas horas tivemos aqui uma atualização a respeito do caso de Eduardo Bolsonaro. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. O placar unânime de 4-0 foi obtido no julgamento de ação penal, na qual Eduardo é réu pela acusação de articular o tarifaço contra as exportações brasileiras para tentar evitar a condenação do ex-presidente e pai dele, Jair Bolsonaro, no processo da trama golpista. A Alana Canepa vai trazer mais detalhes sobre a decisão do STF para o ouvinte da Bandeirantes. Lana. O relator era o ministro Alexandre de Moraes, diretamente afetado por sanções financeiras e cancelamento de visto pelo governo americano. O ministro pediu a condenação de Eduardo Bolsonaro por uso de influência política para que o governo dos Estados Unidos intimidasse ministros do STF. Além disso, citou o primeiro tarifaço contra o Brasil no ano passado, em que Donald Trump usou como argumento o tratamento que foi dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As tarifas extras foram retiradas meses depois. A condenação foi por unanimidade. Moraes foi seguido por Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. A sentença é de 4 anos e 2 meses em regime semiaberto, com multa de R$ 162 mil. Eduardo Bolsonaro também fica inelegível por 8 anos depois de cumprir a pena. Como ele mora nos Estados Unidos e perdeu o mandato na Câmara dos Deputados por faltas consecutivas, não compareceu aos interrogatórios e nem indicou advogados. A defesa de Eduardo Bolsonaro ficou a cargo da Defensoria Pública da União. Em nota, Eduardo Bolsonaro disse que a sentença é nula, porque ele não foi citado na forma da lei em um processo julgado por juiz e vítima no mesmo caso, em referência ao ministro Moraes. É com vocês. Agora, 11h07, nós separamos um trecho do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai exibir agora para você, ouvinte do Manhã Bandeirantes. Não há nenhuma dúvida de que sempre coação no curso do processo é um crime grave contra a administração da justiça. Mas as circunstâncias judiciais desse caso específico são mais graves ainda, porque houve uma atuação de um ex-deputado federal, representando-se ou se colocando como representante do povo brasileiro, num governo estrangeiro, atuando contra o povo brasileiro, atuando contra as instituições brasileiras, atuando contra o poder judiciário brasileiro, levando informações sigilosas, informações processuais sigilosas a autoridades norte-americanas, e insistindo mesmo que
isso causasse um grande prejuízo econômico, social do Brasil, insistindo na coação para favorecer o seu próprio pai. Então, se nós analisarmos as circunstâncias judiciais, a culpabilidade do réu se demonstra extremamente elevada. Assim, presidente, dentro dessas circunstâncias, a pena é de 2 a 4 anos, fixo a pena base inicial fixo em 2 anos e 6 meses, 2 anos e 6 meses e 30 dias multa. Cada dia multa no valor de 2 salários mínimos. Não há, na segunda fase, não há nem atenuantes, nem agravantes a serem aplicadas. Na terceira fase há, aqui trata-se do artigo 71, crime continuado, se verifica no mínimo 9 condutas, ou seja, são vários crimes, obviamente, em continuidade delitiva, mas são 9, no mínimo 9 momentos em que houve a execução do crime de coação no curso do processo. Por isso, entendo que deva ser ampliada, aumentada a pena nos 2/3. O crime continuado é possível de 1/3 a 2/3, aumentando, então, para a pena em 2/3, chegando a pena final 4 anos e 2 meses, 50 dias multa, cada dia multa no valor de 2 salários mínimos. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, é fixo o regime inicial de cumprimento da pena, o regime semiaberto. Para repercutir a decisão do Supremo Tribunal Federal, o jornalismo do Grupo Bandeirantes ouviu o professor Gustavo Sampaio, ele que dá aula de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense e ajuda a gente a entender os desdobramentos desse julgamento. É o crime do artigo 344 do Código Penal brasileiro, está no capítulo dos delitos contra a administração da justiça, o crime de coação no curso do processo. É esse que está sob julgamento, porque, em verdade, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos da América, se teria valido de todos os seus mecanismos e relacionamentos com o poder norte-americano, que nós sabemos bem, é uma frente de poder que se antagoniza a esse modelo de gestão baseada mais no perfil da autoridade judicial e da autoridade democrática nos países latino-americanos. Então, ele teria manejado todas essas relações para inibir, para coibir, para, de certa forma, admoestar as autoridades responsáveis pela condução das investigações de certos delitos praticados, e o objetivo seria, segundo o libelo do Ministério Público, vamos deixar claro, isso não é uma conclusão pessoal nossa, segundo a acusação do Ministério Público, isso teria por objetivo favorecer o seu pai, ameaçar os órgãos do sistema de justiça criminal no Brasil e, com isso, relaxar, por exemplo, uma prisão decretada em desfavor, na época cautelar, do ex-presidente Bolsonaro, e, com isso, também fazer com que o tribunal, talvez, não condenasse o ex-presidente nas acusações que lhe eram dirigidas por crimes contra o Estado Democrático de Direito, aqueles crimes previstos pela Lei 14.197 de 2021. Muito bem, isso caracteriza o quê? Esse esforço, esse desforço tipificador do crime de coação no curso do processo, segundo o Ministério Público. Então, o que o ministro Moraes, para concluir, está dizendo, nessa brevíssima parte que nós ouvimos, é que esse tipo de crime, ele não exige um fio condutor de longo curso. Para não usar a expressão técnica, que seria um iter criminis de longo curso, ele se exaure na medida em que os atos são praticados para gerar aquela coação inibitória do sistema de investigação, da Polícia Federal, de acusação do Ministério Público, e que, portanto, estaria, nesse sentido, caracterizado o crime de coação no curso do processo. É só bom lembrar que, na época, para não ficarmos aqui divorciados dos fatos que efetivamente aconteceram, inicialmente, a apuração foi de que Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro teriam cometido coação no curso do processo.
Mais à frente, o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, entendeu que não. Tanto que não ofereceu denúncia em desfavor do ex-presidente Bolsonaro. Ofereceu denúncia apenas em desfavor do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é o réu propriamente nessa ação penal. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, professor Gustavo Sampaio. Repercussão nesta quarta-feira no mundo político com a declaração do irmão senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Nath Luquez. Ele disse e alegou que a condenação de seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, pelo STF foi uma grande injustiça, alegando vingança da corte contra Eduardo. A condenação decretada na última terça-feira pela primeira turma do STF tornou o ex-deputado federal inelegível por até 12 anos. Por unanimidade, os ministros aplicaram ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a pena de 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicial semiaberto. Mas o próprio Flávio Bolsonaro alegou que há mais uma grande injustiça cometida contra o Eduardo Bolsonaro, num processo que é absolutamente nulo sobre qualquer aspecto que se olhe, porque o Alexandre de Moraes ele deveria se declarar impedido para julgar essa causa, já que, em tese, ele é a vítima. Portanto, ele é parte, sim, nesse processo. Afirmação de Flávio Bolsonaro em um vídeo publicado nas redes sociais na noite de ontem. Um último intervalo, na volta, suas mensagens na participação do ouvinte do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Quem está em busca de uma programação diferente para os próximos dias, pode anotar na agenda. Barão Geraldo recebe a 3ª edição do Festival de Inverno, que promete reunir música e gastronomia. O evento acontece neste sábado, dia 20 de junho, a partir do meio-dia. Terá apresentações musicais de diversos estilos, além de feira de artesanato, exposição de produtos e uma grande variedade de opções gastronômicas. A proposta é valorizar artistas, empreendedores e produtores locais, criando um espaço de convivência para toda a família. Além dos shows e das atrações culturais, o público poderá aproveitar comidas e bebidas especiais típicas do período mais frio do ano. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. 11h17, bora, Nath, girar mais participação dos nossos ouvintes? Bora, vamos ouvi-los. 19971021493. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath. Bom Dois dia. pitacos rápidos aqui. Você falando sobre o funk. É lógico, o funk, por exemplo, tem até uma lei em São Paulo que proíbe o ouro antes de se apresentar aqui. A maioria dos funks, os cantados nos morros, fazem apologia à morte de policiais, né, a drogas. É só por isso que o funk está aí na linha de tiro. Você falou de uma música passada aí, de uma pianista. Ué, e hoje? Seria aceita a música a música Geni? Acho que não, né? Geni é outra coisa. E de quem é a música Geni? Chico Buarque. Chico Buarque. Um grande compositor, um grande cantor, né? Hoje ela não seria aceita. Por quê? Contra o Elon Musk... Ué, não entendi a colocação. Que culpa ele tem de os negócios que ele tem renderem tanto dinheiro? Você já imaginou se, por exemplo, a família Saúde, que é a única família que tem um país, Saúde de Saudita, são donos da Arábia Saudita. Você já pensou, Heitor,
Nath, se eles pegassem e dissessem assim, olha, eu vou dar 10 minutos só, do que sai do chão em petróleo para vocês, o rendimento de 10 minutos, já imaginou a fortuna que a gente teria? Ué, ele tem culpa de ele ter se metido em negócios que rendem, geram dinheiro? Ele não tem, ele mexe com negócios espaciais, empresa de carro elétrico. Lógico, ele acumula a fortuna que tem, mas ele rouba alguém? Ele tem algum documento que prova que ele escraviza alguém? Ele deu sorte, ué. E aí? Ele atingiu essa fortuna toda, mas ele não divide. Aí já é outra conversa. Se ele divide, se ele faz algum tipo de filantropia. Ele consegue arrecadar dinheiro. E aí? Onde está o crime nisso? Grande abraço a todos. Crime não tem, eu só acho um absurdo um ser humano acumular $1 trilhão, não dividir, e essa é a discussão, essa é a questão. E muita gente vender uma imagem de que basta você trabalhar desde cedo, basta você acordar cedo, que você vai se tornar um trilionário, um bilionário, alimentando sonhos que nunca vão existir. Elon Musk já vem de uma família com muito dinheiro, com exploração de diamante. Elon Musk vem de uma carreira profissional que ele conseguiu abrir portas de governos poderosos, enfim, é uma questão de olhar para um planeta onde tanta gente passa fome e endeusar um ser humano que acumula $1 trilhão. Esse é meu ponto de vista. O que ele fez, o que ele deixou de fazer... Não existe alguém ficar trilionário sem explorar alguém. Para você acumular $1 trilhão, você precisa que muita gente viva na miséria. Isso não incomodar um ser humano me incomoda. Não sei se incomoda o Batista, mas a mim incomoda. Incomoda muito de saber que há uma desigualdade tão grande e muita gente que acha natural, bonito, romântico e às vezes inspirador. Não é acordando cedo, tomando banho gelado, que a gente vai ficar bilionário. Elon Musk teve uma vida muito diferente para chegar a esse trilhão como acumulado. Mas, enfim, eu entendo o ponto de vista do Paulo Neves e de tanta gente que diz qual é o problema. O problema é que por trás de um trilionário existem milhões de miseráveis. Ah, o dinheiro é dele. Ok, eu entendo, o dinheiro é dele. Mas eu, ser humano, me incomodo de alguém acumular $1 trilhão e o mundo aplaudir como sendo algo absolutamente natural, com tanta gente na miséria. Sobre a música Genil Zeppelin, eu não entendo qual seria o motivo do lançamento dela hoje, porque se for só por causa da expressão joga bosta na Geni, é o menor dos problemas. Genil Zeppelin, inclusive, vai se tornar um filme que tem Seu Jorge no elenco, como sendo o comandante desse Zeppelin. É uma história que mostra a hipocrisia de uma sociedade que destratava uma travesti, que jogava pedra, que ela não serve para nada, até o momento em que ela se torna a única salvação da vida de uma cidade. Vai com ele, vai, Geni. E aí, depois que ela faz esse sacrifício em prol da comunidade, a comunidade volta contra ela novamente. Não entendo qual é o problema. Agora, existem outras músicas mais antigas que também nunca foram censuradas. Sim, tem muito funk que faz apologia ao crime, fato, mas eu nunca vi alguém problematizar dessas mesmas pessoas que fazem o discurso. Por exemplo, a música Silvia, da banda Camisa de Vênus, do roqueiro Marcelo Nova, em que ele fala: todo homem que sabe o que quer, pega um pau pra bater na mulher. E até hoje é cantada nos shows, e haha, que engraçado, que legal. Ou, por exemplo, um clássico da música sertaneja, que fala sobre meu IP florido junto à minha cela, que conta a história de alguém que está preso por feminicídio. E romantizada. Que é da dupla Liu e Léo. Sei que eu tô cutucando um monte de ferida aqui, tô atirando para todo lado, mas é só pra gente enxergar que o que é tratado como hoje em dia sempre existiu. Sempre existiu. Agora, é muito mais fácil você criticar e demonizar algo que vem de uma periferia do que você demonizar algo que vem de uma elite brasileira intelectual. Por quê? Por que lá atrás não tinha essa discussão quando essas músicas eram tocadas, cantadas por crianças nas escolas e continuaram sendo tratadas como clássicos da música? É só essa a discussão. Por que pro atual censura
e para o antigo aplausos e liberdade de expressão. Mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte. Às 11h23. Cadê? Bom dia, Bom Heitor, dia. Nath. Bom dia. Sobre essa questão aí da proibição aí do funk no Museu da Língua Portuguesa, bom, eu acho que se tem ali o funk, também tem que ter os outros gêneros também. Concordo. E uma crítica que eu faço, né, para as músicas em geral aí, das atualidades, mas o funk talvez acho que numa intensidade um pouco maior, né, é a presença, assim, da sexualização, né, e isso acaba promovendo, assim, uma adultização das crianças, né. É lógico, isso existe em todos os gêneros, não é uma exclusividade do funk, né, mas o funk a gente percebe que isso acontece numa escala maior, né. Eu tenho um pouco a gente não quer ser um pouco saudosista, né, nostálgico, né, de sempre valorizar o que tem lá atrás, né, mas eu sinto saudade daquele funk, né, que falava assim, eu só quero ser feliz, morar tranquilamente na favela onde nasci, né, então, e a música em geral lá atrás, ela tinha um teor mais crítico e menos assim, pornográfico até, né, em alguns casos, como existe hoje, né. E o funk dos gêneros aí que a gente percebe é aqueles assim que tem um maior alcance, um maior apelo entre as crianças e às vezes traz ali comportamentos que a gente tem, né, que reconhecer que são comportamentos inadequados, né, para uma criança, né, principalmente nessa questão aí da sexualização, né, dos menores, né. É lógico, não vamos demonizar aí o gênero, não é o caso, isso acontece em todos os gêneros, né, mas o funk a gente realmente percebe aí que ele tem aí essa esteira, né, com uma maior intensidade. Um abraço, Erivelton. Muito obrigado, Erivelton, pela mensagem. Só para fechar aqui o assunto que o Paulo Neves traz, e ele já fez várias correções, e eu sempre agradeço demais pela participação, mas essa eu vou te fazer uma correção, Paulo. Ele diz, Geni não é uma travesti, é uma prostituta, uma mulher. Não. Geni é parte da obra Ópera do Malandro. Ela é uma personagem da obra, que é uma peça de teatro que está em livros. A personagem Geni é uma travesti. A música foi feita para a peça Ópera do Malandro, que depois virou um filme, que tem o Edson Celulari. E Geni é uma travesti. Isso estará também no filme que será lançado, se não esse ano, no ano que vem. E ele diz... E a música... Mistake do Folhas, que fala de um sujeito que está preso porque matou a esposa por traição. Pois é, são várias as músicas. Tem a do Sidney Magal, Se Te Agarro com Outro, Te Mato, Te Mando Algumas Flores e Depois Escapo. Era cantado nos programas de auditório, era cantado na tarde de domingo. Então, eu entendo, eu também acho que o funk passa dos limites muitas vezes, mas não são todos os funks que passam dos limites. Não são todos os artistas de funk que fazem apologia ao crime. Colocar tudo na mesma laia, no mesmo balde, na mesma bacia, não é o caminho. Isso vai para a linha do preconceito, sim. E aquilo que antes era tratado como normal, hoje a sociedade precisa enxergar. E não é... vamos demonizar o Sidney Magal pela música que ele cantava nos anos 80. É entender que naquele contexto a sociedade não enxergava isso como absurdo. Hoje a sociedade enxerga. Inclusive o funk. Funk não pode tocar um funk apologia, ostentação e crime organizado à torta e à direito numa escola, numa apresentação escolar. Mas os mesmos que falam isso tocam essas músicas nas festas privadas. Os mesmos que querem o fim de uma exposição sobre o funk no Museu da Língua Portuguesa, quando vão em festa de Playboy, eles ouvem essas músicas e dançam até o chão. Então por que essa hipocrisia? Se não pode estar no museu, não pode estar também na tua casa. Que não pode no privado, não pode no público. É esse o ponto que eu quero trazer. É isso que me incomoda. E o Paulo agradecendo aqui pelo esclarecimento sobre a música Geni e o Zeppelin. É muito bom ter vocês conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes todos os dias. E amanhã estaremos de volta, Nath Luquez. Com toda certeza. Mas a senhora estará daqui a pouquinho na tela da Band. Por quê? Hoje a gente vai falar sobre regularização de imóveis. É o Band Mulher. O Band Mulher, exatamente. A gente vai também falar sobre
Ai, vamos ter música hoje no Band Mulher, tá? Vamos esquecer. Não é funk não, sertanejo, dupla Juan e Leandro. E nós vamos mostrar os bastidores do rádio. Qual rádio será que eu vou visitar hoje, hein? Será que vai chegar o dia que eu vou visitar aqui o Manhã Bandeirantes? Não sei, será? Então eu espero você 1h30 aqui na tela da Band. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, de Alan Zanelato na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, é o timaço de Carlos Batista chegando com Carlos Henrique para falar do esporte de Campinas e região. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino com o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Exército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes.